Bem-vindos aos 5 minutos em valvopatias, uma breve atualização do que há de mais novo em doenças valvares. Meu nome é Vitor Rosa, sou cardiologista do INCOR e hoje a gente vai falar a primeira parte dos Late Breaking Trials que foram apresentados no congresso do TCT agora em 2023. O primeiro estudo é o Partner 3, o Partner de baixo risco, com seu segmento de 5 anos, que foi publicado simultaneamente no New England Journal of Medicine. Então os resultados do Partner de 1 e 2 anos já tinham sido demonstrados. A TAV foi superior à cirurgia em relação a um desfecho composto de morte, AVC e rehospitalização, como eu disse, em 1 a 2 anos. Esse estudo foi um estudo multicêntrico, randomizado, 1 para 1, e a TAV utilizada era a SAPIEN 3 da Edwards, que é uma prótese balão expansível. Os pacientes precisavam apresentar estenose aórtica importante de baixo risco, e esse baixo risco foi definido como um score STS menor que 4%. De uma maneira bem interessante, 91,6% dos pacientes conseguiram completar o follow-up, o segmento, nos 5 anos e foram demonstrados nesse estudo. E de maneira interessante, o endpoint composto, que em 1 e 2 anos era melhor em relação à TAV, para a TAV, que era morte de qualquer causa, AVC e rehospitalização, ele ficou igual no segmento de 5 anos, ou seja, as curvas atenuaram. Os resultados da TAV e da cirurgia se mostraram semelhantes em 5 anos. E quando a gente avalia os endpoints separados, também não encontramos diferenças em relação à TAV e à cirurgia. Então eu estou falando de morte de qualquer causa, AVC e rehospitalização semelhantes entre os dois grupos. E avaliando a hemodinâmica valvar, tanto o gradiente quanto a área valvar, a gente pode notar que não houve diferença, ou seja, a TAV e cirurgia foram semelhantes em relação aos gradientes das próteses em 5 anos e também foram semelhantes em relação à área valvar em 5 anos. Então o que a gente pôde concluir desses estudos é que a TAV e a cirurgia tiveram taxas similares e baixas de eventos, que era o endpoint composto de morte, AVC e rehospitalização. E as diferenças que foram encontradas no desfecho composto no segmento de 1 e 2 anos, elas foram atenuadas em 5 anos de segmento. O segundo estudo, também relacionado a TAV versus cirurgia nos indivíduos de baixo risco, foi o Evolute Low Risk Trial, que mostrou seu segmento em 4 anos e foi publicado simultaneamente no JACC como uma carta. Então, a ideia desse estudo era avaliar os desfechos clínicos e hemodinâmicos no segmento de 4 anos, comparando o grupo de TAV versus cirurgia, pacientes com baixo risco cirúrgico. Foi também um estudo multicêntrico, randomizado 1 para 1, e utilizou a CoreValve Evolute R ou a CoreValve Pro, que é uma válvula autoexpansível, uma TAV autoexpansível. E nesse estudo, o desfecho foi composto de morte e AVC. E uma coisa muito interessante é que no segmento de 4 anos, 94,7% dos pacientes que fizeram TAV e 89,2% dos pacientes que fizeram cirurgia estavam disponíveis para poder ser avaliados nesse segmento de 4 anos nesse estudo. Em relação ao desfecho composto de mortalidade e AVC, a gente não encontrou diferença entre os grupos. Tivemos um P muito limítrofe, o P de 0,05, um hazard ratio de 0,74, com intervalo de confiança encostando no 1, de 0,54 a 1. Então foi muito limítrofe, mas não teve diferença estatística em relação ao endpoint composto em relação a TAV versus cirurgia. Entretanto, comparando a hemodinâmica das válvulas, diferentemente do estudo anterior, nesse estudo a TAV teve área valvar maior e gradiente menor do que a cirurgia, estatisticamente falando, porém a diferença do ponto de vista clínico foi muito pequena. Então o que a gente pode concluir desse estudo é que a TAV demonstrou desfechos semelhantes à cirurgia com melhor hemodinâmica valvar no período de 4 anos. E por fim, o último estudo foi o WATCH-TAVR Trial, que foi publicado simultaneamente no Circulation. Esse estudo abordava pacientes com estenose aórtica importante e fibrilação atrial, e ele avaliou a factibilidade, segurança e eficácia do tratamento TAV mais oclusão do apêndice atrial com esse dispositivo Watchman 2.5 versus o tratamento padrão, que é TAV com tratamento medicamentoso para fibrilação atrial. Foi um estudo multicêntrico, randomizado e foi de não inferioridade, ou seja, ele não buscou superioridade do procedimento, e sim não inferioridade para avaliar realmente a factibilidade, segurança e eficácia.
Então, os pacientes eram randomizados, 1 para 1, no grupo TAV mais fechamento do apêndice versus TAV mais tratamento medicamentoso, foram seguidos de 45 dias, 6 meses, 12 meses e 24 meses, e o endpoint primário era um endpoint composto de mortalidade, AVC e sangramento em 2 anos após a randomização. O tratamento medicamentoso era da seguinte maneira: os pacientes submetidos ao fechamento do apêndice atrial, nas primeiras 6 semanas após o procedimento, recebiam varfarina e um antiagregante plaquetário, depois de 6 semanas a 6 meses, DAPT, e a partir de aí, conforme o médico titular quisesse manter esse paciente em tratamento. E o paciente com tratamento medicamentoso, ou seja, aquele que não foi submetido ao fechamento do apêndice atrial, desde o início do trial, após a randomização, o tratamento era feito conforme o médico titular quisesse. Então não havia nenhuma definição em relação ao tratamento medicamentoso desses pacientes. E quando a gente avalia o desfecho principal desse estudo, que era morte, AVC e sangramento maior, como nós podemos ver, não houve diferença entre os grupos. O P de não inferioridade foi alcançado, ou seja, o tratamento fechando o apêndice atrial foi não inferior ao tratamento medicamentoso associado à TAV. Então, o que nós podemos concluir nesse estudo é que o tratamento TAV mais oclusão do apêndice atrial com o Watchman 2.5 foi não inferior ao implante da TAV com tratamento medicamentoso em relação ao desfecho composto de morte, AVC e sangramento maior em 2 anos em pacientes com estenose aórtica importante e fibrilação atrial. Então esse foi os 5 minutos em valvopatias. Para leitura mais completa e vídeos sobre o assunto, acesse o nosso site tripley.com.br e nosso Instagram @tripley_incor. Até mais!